Continuamos então o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esta é a tradução da primeira edição francesa de Allan Kardec, a original. Capítulo 3. Nós lemos até aqui espíritos felizes que passaram para o plano espiritual tendo vidas retas, que foram imediatamente para planos equilibrados e lindos. Vamos agora ver outro tipo de espíritos. Espíritos em condição mediana. José Bré morreu em 1840, sendo evocado em Bordeaux em 1862 por sua neta. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens. Primeiro, querido avô, poderia o senhor narrar como se encontra entre espíritos, dando alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? O que diz ele? Tudo o que quiseres, minha filha querida. Espio a minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande e ele leva em conta as circunstâncias. Sofro, mas não como podereis supor, mas de desgosto por não haver empregado bem o meu tempo na terra. Como não empregou bem? O senhor sempre foi um homem honesto? Responde ele sim, do ponto de vista dos homens. Mas existe um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Já que desejas instruir-te, querida filha, vou esforçar-me por mostrar-te a diferença entre vós, os seres humanos, ou seja, os homens não considerados honestos, quando respeitam as leis de seu país. Respeito elástico para muitos quando não fazem mal ao próximo, dele tirando algo de forma intencional, mas do próximo tomam, de forma frequente e inescrupulosa, a honra, a felicidade, desde que a lei ou opinião pública não lhes alcancem a conduta hipócrita e culpada, podendo fazer gravar em suas lápides uma longa lista de virtudes que lhes são atribuídas. Eles acreditam haver pago suas dívidas para com a humanidade. Que erro! Para ser honesto diante de Deus, não basta não haver desobedecido às leis dos seres humanos, às leis humanas, é preciso, antes que tudo, não ter transgredido as leis divinas. Temos agora uma nota. A sociedade submete os indivíduos a uma condição heterônoma, de obediência à vontade alheia, pela submissão às leis dos homens, nem sempre justas, podendo ser castigado pela desobediência. A verdadeira moral, a autonomia, está em progredir pelo ato livre da vontade, usando a razão para criar hábitos em acordo com as leis divinas presentes na consciência. Foi uma nota do editor. Continuando a leitura. O homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de abnegação e de amor, dedica sua vida ao bem, ao adiantamento de seus semelhantes. Aquele que, movido pelo zelo que lhe inspira, é sua meta. É ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais que lhe são dados, porque deve ensinar aos seus irmãos o amor pelo trabalho. Ativo nas boas obras, porque não se esquece de que é apenas um servidor e que o Senhor dedicará contas um dia do uso que faz do tempo. Ativo no objetivo, porque ele deve praticar o amor ao Senhor e ao próximo. O homem honesto diante de Deus deve evitar cuidadosamente as palavras mordazes, veneno escondido em meio às flores, que destroem reputações e muitas vezes matam moralmente o homem, cobrindo-o de ridículo. O homem honesto diante de Deus deve ter o coração sempre impermeável ao menor germe de orgulho, de inveja e de ambição. Deve ser paciente e indulgente para com os que o atacam. Deve perdoar do fundo do coração, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que ofenda. Deve amar seu Criador em todas as suas criaturas. Deve, enfim, pôr em prática esse postulado tão conciso, tão profundo dos deveres do homem. Amar a Deus acima das coisas, as coisas ao seu próximo como a si mesmo. Eis aí, aproximadamente, minha querida filha, como deve proceder o homem honesto diante de Deus. Pois bem, eu fiz tudo isso? Não, eu falhei em muito desses deveres e o confesso sem corar.
Olvidando-me de Deus, fui levado a esquecimentos outros que, se não representam infrações, segundo as leis dos homens, não deixam de constituir transgressões às leis de Deus. Sofri muito quando compreendi isso, pelo que hoje aguardo com a esperança consoladora na bondade de Deus que enxerga o meu arrependimento. Repete então, querida filha, essas palavras a que todos aqueles que têm consciência culpada, que reparem suas faltas através das boas obras, para que se cubram com as lentes da misericórdia os paternais olhos de Deus, que levarão em conta suas expiações, e então a poderosa mão divina há de lhes apagar as faltas. Senhora Helene Michel, jovem de 25 anos, morta subitamente em sua casa, sem sofrimentos e sem causa anterior conhecida. Rica, um tanto frívola, e por conta disso ocupava-se mais com as futilidades da vida do que com as coisas sérias. Não obstante, tinha bons sentimentos, era afetuosa, benevolente e caridosa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas que a haviam conhecido, ela manifestou-se assim: Não sei onde estou, que perturbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo por que estou em minha casa. Lamentam a minha ausência, mas eu estou lá, sem que consiga fazer com que me reconheçam. Meu corpo não me pertence mais. No entanto, eu o sinto frio, gelado. Quero deixá-lo, mas a ele estou presa, a ele sempre retorno. Eu sou 2 pessoas. Oh, quando compreenderei o que acontece comigo? Preciso lá voltar. Meu outro eu. O que seria dele em minha ausência? Adeus. O sentimento de dualidade, que só se desfaz depois da completa separação. Aqui fica evidente. Temos aqui a nota sobre esse assunto. A dualidade está representada pela consciência da personalidade quando se usa o cérebro para pensar e a condição de emancipação da alma quando ela, desprendida pelo sono ou sonambulismo, pensa pela consciência, pela individualidade ou espírito. Após a morte, superando o período de perturbação, o espírito recupera gradualmente sua consciência espiritual. A demora depende do seu grau evolutivo. Quanto mais apegado, meus amigos, à matéria, mais difícil é abandonar esse corpo físico que já não tem vida. Continuando a leitura. Seu caráter pouco sério, sua condição de riqueza, ao permitir que satisfizesse os caprichos, alimentavam a tendência à futilidade. Não é surpreendente, portanto, que seu desligamento tenha sido lento e que 3 dias após sua morte ela se sentisse ainda ligada ao corpo. Mas, como Helene não possuía nenhum vício sério, sendo boa no íntimo, essa situação não lhe foi muito penosa. Tampouco durou muito tempo. Evocada de novo alguns dias depois, suas ideias já haviam mudado muito. Eis o que ela disse: Obrigada por tendes orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me poupou os sofrimentos e apreensões no momento de separação entre meu corpo e meu espírito. Minha pobre mãe terá muita dificuldade em resignar-se, mas ela será amparada e que os seus olhos representa terrível desgraça, era indispensável para que as coisas do céu se lhe tomassem aquilo que devem ser. Tudo. Estarei ao lado dela até o fim de sua prova terrestre, ajudando-a a suportá-la. Não sou infeliz, mas tenho muito ainda a fazer para alcançar a morada dos bem-aventurados. Pedirei a Deus que me permita voltar a esta terra, porque tenho que reparar o tempo que perdi na última existência. Que a fé vos sustente, meus amigos. Confiai na sua eficácia, quando ela provém verdadeiramente do coração. Deus é bom. Levou muito tempo para dar-se conta de si? Compreendi a morte no mesmo dia em que orastes por mim. Era-lhe penoso esse estado de perturbação? Não, eu não sofria. Eu acreditava estar sonhando e esperava acordar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado no mundo deve sofrer. Resignei-me à vontade de Deus, e isso foi-me levado em conta. Sou-lhes muito grata pelas preces que me ajudaram a dar-me por mim. Obrigada, voltarei sempre com prazer. Adeus, Helene. Nós vemos nessas 2 comunicações o que é importante nessa nossa vida. Comparem o primeiro, comparem o segundo. O primeiro nos deu muitos conselhos
muito importantes. Vamos ver agora o Marquês de Saint-Paul. Ele faleceu em 1860, sendo evocado a pedido de sua irmã, membro da Sociedade de Paris, um ano depois, em 16 de maio de 1861. Foi evocado e ele disse: Eis-me aqui. Disse: A senhora, sua irmã, pediu que o evocássemos. Embora seja ela médium, ainda não se desenvolveu o bastante para que se sentisse segura para tal. Tentarei responder da melhor forma possível. Primeiramente, ela deseja saber se o senhor está feliz. Eu sou um espírito errante no momento, estado transitório, que não proporciona nem felicidade, nem castigo absoluto. 4. Demorou muito tempo até que se desse por si? Eu fiquei muito tempo na perturbação, tendo dela saída somente para bendizer a piedade daqueles que não me esqueceram e que oraram por mim. Poderia calcular quanto tempo durou essa perturbação? Não. Entre seus parentes, quais os que pôde reconhecer primeiro? Reconheci minha mãe e meu pai. Os dois me receberam quando despertei. Foram eles que me iniciaram na nova vida. Porque, ao fim de sua enfermidade, parecia o Senhor conversar com aqueles que amou na terra? Desculpa. Antes de morrer, tive a revelação do mundo em que eu iria habitar. Possuía evidência antes de morrer, tendo meus olhos ficado turvos durante a separação definitiva do corpo, pois os laços carnais eram ainda muito fortes. Por que as lembranças da infância pareciam ser as que retornavam preferivelmente? Porque o começo da vida aproxima-se mais do fim do que do meio da vida. O que quer dizer com isso? Quer dizer que os moribundos se lembram e veem como era uma miragem consoladora, os anos puros e juvenis. Provavelmente por um motivo providencial, semelhante é que os velhos, à medida que se aproximam do fim da vida, têm por vezes uma nítida lembrança dos menores detalhes da infância. Por que se referia a seu corpo sempre na terceira pessoa? Porque, como já vos disse, eu era vidente e via nitidamente as diferenças que existem entre o físico e o espiritual. Essas diferenças, vinculadas entre si pelo fluido vital, tornam-se bem distintas aos olhos dos moribundos clarividentes. Temos uma nota aqui. O espírito refere-se aqui a uma teoria aceita por parte de fisiólogos e magnetizadores do século XIX, que considerava a existência de uma substância, átomos duros e indivisíveis, sem peso, invisíveis, que constituíam a chamada matéria imponderável, responsável por dar vida e movimento, o fluido vital, imaginada por semelhança aos fluidos especiais da física, daquele tempo, calórico, fluídico, elétrico, magnético e luminoso. Desde o século XX, essa teoria foi superada pela compreensão do conceito de energia, que pode se propagar independente da matéria por meio das ondas eletromagnéticas. Em sua obra posterior, A Gênese, Kardec abandonou a ideia de fluido vital, substituindo pelo termo princípio vital, que se refere ao fenômeno da vida sem recorrer a qualquer teoria específica. Foi uma nota do editor. Seguindo com a leitura. Eis aí uma particularidade que a morte desse senhor apresenta. Em seus últimos momentos, ele dizia sempre: ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Ele sente dores em tal região, etc. E quando se lhe dizia: mas é o senhor que tem sede, ele respondia: não, é ele. Ele separou o ser pensante do corpo físico. Que interessante. Nunca tinha visto isso. Podemos distinguir aqui perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. O espírito, já parcialmente desligado, considerava seu corpo como outra individualidade, que a bem dizer não era mais ele. Ao seu corpo, então, é que era preciso dar de beber, e não ao seu espírito. Esse fenômeno também pode ser observado em alguns sonâmbulos. Temos aqui uma nota. Somente o corpo físico confere ao ser necessidades materiais, como fome, sede, sensações físicas, como frio, calor, pressão. O espírito não recebe impressões físicas no mundo espiritual. Quando lúcido, compreende essa diferença.
Faço eu mais uma vez a mesma questão que eu fiz antes. O espírito que não entende o seu estado, ele acha que sim está com frio, ele sim está com fome. É a sensação que ele tem por lembrança. Continuamos a leitura. O que disse sobre o seu estado errante e do tempo que durou a sua perturbação leva a crer que não esteja muito feliz. No entanto, suas qualidades fariam com que supuséssemos o contrário. Além do que, há espíritos errantes, felizes e infelizes. Diz ele: estou num estado transitório. As virtudes humanas aqui adquirem o seu verdadeiro valor. Certamente meu estado é 1000 vezes preferível ao da encarnação terrestre, mas carrego ainda comigo as aspirações do verdadeiro bem e do verdadeiro belo. A minha alma não estará satisfeita a menos que se eleve até aos pés do seu Criador. Novamente uma nota. O espírito em condição mediana não é infeliz, por não ter imperfeições que resultam do apego à matéria, mas observando a felicidade dos bons, almeja alcançar essa condição, dedicando-se a alcançá-la pelos esforços do aperfeiçoamento. Está no caminho da felicidade futura. Senhor Cardon, ele era médico. O senhor Cardon passara parte de sua vida na marinha mercante, na função de médico de um navio baleeiro, tendo ali adquirido hábitos e ideias um tanto materialistas, indo viver na aldeia de tal nome secretado aqui, somente um J, exercia a modesta profissão de médico rural. Desde algum tempo, identificara em si mesmo uma hipertrofia do coração. Sabendo ser tal doença incurável, a ideia da morte o lançou numa sombria melancolia, de que nada conseguia afastá-lo. 2 meses antes, aproximadamente, predisse o dia exato da sua morte. Vendo-se perto de morrer, reuniu a família ao redor para dizer o último adeus. Sua mulher, sua mãe, seus 3 filhos e outros parentes estavam juntos à volta de seu leito. No momento em que sua mulher tentou erguê-lo, prostrou-se, tomado de uma lividez azulada, olhos cerrados, pelo que pensaram já estivesse morto. Sua mulher, para ocultar a cena dos filhos, colocou-se à sua frente. Após alguns minutos, ele reabriu os olhos e, com a fisionomia, por assim dizer, iluminada, tomou uma expressão de radiosa beatitude, exclamando: Oh, meus filhos, como é belo, como é sublime! Oh, a morte! Que benefício! Que coisa suave! Eu estava morto e senti minha alma elevar-se, bem alto. Mas Deus permitiu-me voltar para vos dizer: não temais a morte, ela é a libertação. Não posso descrever a grandiosidade do que vi, nem as impressões que experimentei. Mas vós não o conheceríeis. Oh, meus filhos, conduzi-vos sempre de maneira a merecer esta inefável felicidade que é reservada aos homens de bem. Vivei segundo a caridade. Se tiverdes alguma coisa, dai uma parte àqueles a quem falta o necessário. Minha querida mulher, deixo-te uma situação ingrata. Devem-nos dinheiro, mas te suplico, não atormentes os que nos devem. Se tiverem em dificuldades, espera que possam pagar, e aqueles que não puderem fazê-lo, perdoa-lhes as dívidas. Deus há de te recompensar por isso. E tu, meu filho, trabalha para sustentar tua mãe, sendo sempre um homem honesto e nada fazendo que possa desonrar a nossa família. Toma esta cruz, que era de minha mãe, deixo e não as deixes nunca, e que ela te lembre sempre dos meus últimos conselhos. Meus filhos, ajudai-vos, sustentai-vos mutuamente, que reine entre vós a harmonia. Não sejais vaidosos ou orgulhosos. Perdoai os vossos inimigos, se quiseres que Deus vos perdoe. Depois, fazendo seus filhos aproximarem-se, estendeu as mãos sobre eles e os abençoou. Seus olhos se fecharam desta vez para sempre, mas sua fisionomia conservou uma expressão tão imponente que, até o momento em que foi enterrado, uma multidão veio contemplá-lo com admiração. Esses interessantes detalhes nos foram transmitidos por um amigo da família, que nos levou a supor que uma evocação pudesse ser instrutiva para todos e também útil para o espírito. Então vamos ver. Ele foi evocado e já chegou dizendo: estou perto de vós. Contaram-nos sobre os seus últimos instantes, que nos encheram de admiração.
teria a bondade de descrever, tanto quanto possível, o que viu no intervalo do que se poderia chamar das duas mortes? Aqui temos uma nota. O Sr. Carson descreve o que se chama EQM, experiência de quase morte, expressão criada pelo médico Raymond Moody Jr., ocorridas próximas da morte, em situação de intenso perigo ou após a ressuscitação da morte clínica. Depois de 1950, com a utilização de técnicas modernas de reanimação, cresceu o número de relatos. Atualmente, diversos estudos científicos estão em curso para a compreensão do fenômeno. O diálogo de Kardec com esse espírito demonstra como o espiritismo será uma contribuição inestimável para o progresso da ciência. E eu aproveito, meus amigos, para recomendar aqui um canal no YouTube que chama Afinal, o que somos nós. Há centenas de relatos de pessoas que estiveram do outro lado e puderam voltar para contar o que viram. São experiências maravilhosas, de muito esclarecimento e aprendizado. Não deixe de conhecer. Continuando a nossa leitura. Poderias vos compreender o que vi? Não sei, porque eu não encontro expressões capazes de tornar compreensível o que eu pude ver durante alguns instantes em que me foi possível abandonar o corpo. Sabe onde esteve? É longe da Terra, num outro planeta ou no espaço? O espírito não entende as distâncias da mesma forma que as considerais. Levado, não sei, porque agente maravilhoso, eu vi o esplendor de um céu, como apenas em sonhos poderia ver. Esse passeio através do infinito ocorreu tão rapidamente que não posso dizer com precisão o tempo nele gasto por meu espírito. Desfruta atualmente da felicidade que entreviu? Não. Bem que eu queria poder dela desfrutar, mas Deus não me pode recompensar assim. Revoltei-me muitas vezes contra os pensamentos abençoados que meu coração ditava, e a morte parecia-me uma injustiça. Médico, incrédulo, eu havia adquirido na arte de curar uma aversão contra a segunda natureza, que é o nosso impulso inteligente e divino. Para mim, a imortalidade da alma era uma ficção apropriada para seduzir as naturezas pouco elevadas. Temi o vazio, no entanto, porquanto amaldiçoei-o muitas vezes, esse agente misterioso que fere sempre e sempre. A filosofia confundia-me os sentidos sem me fazer compreender toda a grandeza do Eterno, que sabe compartilhar a dor e a alegria para o aprendizado humano. Por ocasião da sua verdadeira morte, pôde logo reconhecer o estado em que se encontrava? Não, só me reconheci durante a transição que meu espírito sofreu ao percorrer os ambientes etéreos. Logo após a morte real, não. Foram necessários alguns dias para que despertasse. Deus concedera-me uma graça, pela razão que vos explico agora. Minha incredulidade inicial não mais existia. Antes de minha morte, eu já passara a acreditar uma vez que, depois de haver investigado cientificamente a matéria pesada que me fazia definhar, eu encontrara esgotadas as razões terrestres, apenas a razão divina que me inspirava e consolava, tornando a minha coragem mais forte que a dor. Passei a bendizer o que antes amaldiçoara. O fim, parecia-me uma libertação. A ideia de Deus é grande como o mundo. Oh, que suprema consolação na prece, que proporciona emoções indescritíveis. Ela é o elemento mais seguro da nossa natureza imaterial. Por ela compreendi, acreditei firmemente, soberanamente, e é por isso que Deus, considerando minhas boas ações, houve por bem recompensar-me antes que terminasse a minha encarnação. Poderíamos nos dizer que se encontra morto na primeira vez? Sim e não. Tendo o espírito deixado o corpo, naturalmente este último feneceria. Retomando a posse da minha morada terrestre, no entanto, a vida retomou o corpo, que passara por uma transição, um sono. Nesse momento, sentis os laços que o prendiam ao corpo? Sem dúvida, o espírito tem um laço difícil de desatar. É preciso o último estremecimento da carne para que ele retorne à sua vida natural. Temos aqui uma nota. Assim se explica a possibilidade do fenômeno da EQM, experiência de quase morte, pois quando da morte clínica ainda não ocorreu o rompimento do laço fluídico entre o perispírito e o corpo,
que o caracteriza a morte em definitivo. O procedimento de ressuscitação faz o espírito retomar a consciência física, podendo relatar a sua experiência. Isso é chamado, meus amigos, de cordão de prata. Enquanto esse cordão não é rompido, não ocorre a morte. Nas pessoas que têm mais tendência materialista, é mais difícil romper esse cordão, e ela vivencia o seu corpo já morto por mais tempo. Por isso que é importante estudar, aprender, para que possamos entender que não somos um corpo, somos um espírito que temporariamente habita um corpo. Seguindo, como explicar que, por ocasião da sua morte aparente, durante alguns minutos, seu espírito tenha podido libertar-se instantaneamente e sem perturbação, ao passo que a morte real foi seguida de uma perturbação de vários dias? Parece-nos que o primeiro caso, com os laços entre a alma e o corpo sendo mais vigorosos do que no segundo, o desligamento devesse ser mais lento, mas o que se deu foi o oposto. E ele responde: muitas vezes evocais um espírito encarnado e dele recebeis respostas reais. Encontrava-me na condição desses espíritos. Chamava-me Deus e também os seus servidores diziam: vinde. Eu obedeci e agradeço a Deus pela graça especial que me concedeu. Pude ver o infinito de sua grandeza e compreendê-la. Agradeço a vós que me permitistes, antes da morte real, ensinar aos meus, a fim que tenham boas e justas encarnações. De onde vinham as belas e boas palavras que o Senhor dirigiu à sua família após o seu retorno à vida? Eram um reflexo do que eu tinha visto e entendido, e os bons espíritos inspiravam-me a fala e revigoravam o meu semblante. Que impressão acredita ter causado sua revelação aos assistentes e particular aos seus filhos? Marcante e profunda. A morte não mente. Os filhos, por mais ingratos que possam ser, inclinam-se diante da encarnação que se finda. Se pudéssemos perscrutar o coração dos filhos junto a um túmulo entreaberto, veríamos apenas sentimentos verdadeiros, tocados profundamente pela ação secreta dos espíritos que a todos sugerem os pensamentos. Tremei, se tendes dúvida. A morte é a preparação, a justiça de Deus. Asseguro-vos ainda que, apesar dos incrédulos, meus amigos e minha família acreditaram nas palavras que pronunciei antes de morrer. Eu era o intérprete de um outro mundo. O senhor disse que não desfruta da felicidade entrevista. Está infeliz, então? Não, pois do fundo de minha alma e de minha consciência eu já acreditava antes de morrer. A dor que nos constrange, cá embaixo, fortalece-nos para o futuro espiritual. Observai que Deus soube levar em conta as minhas preces, a minha crença absoluta nele. Estou no caminho da perfeição e chegarei ao objetivo que me foi permitido entrever. Orai, meus amigos, por este mundo invisível que preside os vossos destinos. Esse intercâmbio fraterno representa a caridade, é uma alavanca poderosa que põe em comunicação os espíritos de todos os mundos. Gostaria de dirigir algumas palavras à sua mulher e aos seus filhos? Rogo a todos que os meus creiam em Deus poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é um ato mais puro da encarnação humana. Peço também que lembrem de que se pode dar, mesmo que pouco, o óbolo do pobre é mais meritório diante de Deus que sabe que um pobre dá muito mesmo que dê pouco. Ao rico é preciso dar muito, frequentemente, para merecer tanto quanto o pobre. O futuro é a caridade, a benevolência de todas as ações. É crer que todos os espíritos são irmãos, olvidando todas as vaidades pueris. Família bem-amada, haverá rudes provas a enfrentar, mas todos devem aceitá-las corajosamente, sabendo que Deus a todos vê. Dizei sempre esta prece. Deus de amor e de bondade, que nos dás tudo e sempre, concedei-nos a força que não recua diante da aflição alguma. Tornai-nos bons, mansos e caridosos, pequenos na fortuna e grandes no coração. Que o vosso espírito seja espírita na terra, para melhor compreender-vos e amar-vos. Que o vosso nome, ó meu Deus, emblema da liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar
e de crer. Cardon. Muito bonito. Foi um ótimo capítulo esse que lemos hoje. Agradeço a companhia de todos vocês. Até o próximo vídeo.